Graça e paz, aqui quem está falando é o professor e pastor Márcio Pereira, e eu quero compartilhar contigo uma palavra do coração de Deus. A palavra que quero compartilhar se encontra no Salmo de número 7. Eu quero ler apenas os versículos 10 e 11, que diz o seguinte: O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Quero falar hoje sobre a temática Deus é o nosso escudo. É comum em nossa caminhada, nossa jornada cristã, sermos difamados e caluniados por pessoas do nosso relacionamento. Na maioria dos casos, a nossa humanidade ela aflora e acaba com que a gente venha desejar um revide ou fazer a justiça com as nossas próprias mãos, fazer a justiça à nossa maneira. Eu lembro de uma ovelha, certa vez, que ela tinha a doença de esquizofrenia, e certo dia o marido veio falar comigo, pedir ajuda, porque ela estava criando, porque o esquizofrênico ele cria ilusões, né, da mente dele, ele tem imagens, ele vê pessoas, ele ouve vozes. E diante daquele fato, o marido veio me pedir ajuda e disse: pastor, eu não sei mais o que fazer, porque ela está criando problema com a vizinhança, porque ela está ouvindo os vizinhos falando mal dela, difamando ela, falando mal. E eu falei: e agora? O que eu vou fazer? Eu fiquei pensando como eu poderia aconselhar aquela ovelha, e no primeiro momento eu não podia dizer que aquilo era coisa da cabeça dela, senão eu ia criar um outro problema. Então eu tomei a estratégia de pensar com ela, não negando aquele fato, mas de pensar que na vida, a nossa vida apresenta situações injustas o tempo todo, mas que nós deveríamos tomar o caminho de observar como Cristo agia diante dessas situações e tomar uma postura, uma atitude coerente de acordo com o caráter de Cristo. No final, aqui na conclusão do texto, eu vou revelar aqui o que eu li com ela e qual foi o desfecho de toda aquela visita. Mas pensando de maneira breve aqui, introdutória, sobre o Salmo 7, vemos que ele foi escrito pelo salmista Davi, que, observando a sua história, a sua vida, ele sofreu muitas perseguições, calúnias e difamações. A perseguição talvez mais clássica foi aquela do rei Saul, que o persegue como um cão implacavelmente. Por isso que nesse salmo, Davi tem aqui como centro um clamor por livramento, proteção e justiça. Então, dessa forma, a gente pode constatar a partir desse salmo que Davi ele vai recorrer a Deus como seu refúgio, como seu protetor diante, então, das calúnias e as ameaças que ele sofria em sua vida. Então, a verdade que eu gostaria de destacar com vocês aqui nessa breve reflexão é que devemos confiar no caráter justo de Deus, mesmo quando enfrentamos situações de injustiça ou ameaça. Parece fácil, não é verdade? Mas é muito difícil quando a gente está passando por esse tipo de problema. Como diz aquele ditado, só sabe a temperatura da panela a colher que mexe. Então, como podemos lidar na vida real, concreta, com essas situações de injustiça que você talvez esteja passando hoje? Então, a partir desse salmo, eu quero só destacar 3 atitudes fundamentais de um cristão, né, que devemos ter diante do cenário de injustiça. A primeira atitude é: clame a Deus por justiça. No versículo 1 e 2, Davi ele faz um clamor a Deus, ele pede a Deus, ele suplica a Deus para fazer justiça diante de tudo que ele estava enfrentando. Então, diante dos ferozes inimigos, ele vai recorrer a Deus como o refúgio, o protetor. Ele começa pedindo que Deus o salve de seus perseguidores. E ele expressa essa confiança como refúgio, pedindo força. Ele pede que Deus coloque um fim àquela injustiça praticada pelos ímpios contra ele. Amados irmãos, muitas vezes a gente toma atitudes precipitadas e que muitas vezes aumentam o processo de caos em nossa vida, de inquietação, né? Porque nós
não colocamos a causa inicialmente diante de Deus. Queremos resolver, no primeiro momento, da nossa maneira, tomando providências. E às vezes você está sofrendo isso e é legítimo a tua ação, é legítimo a tua intervenção, mas muitas vezes nós não o colocamos diante de Deus, nós não desabafamos, nós não dependemos de Deus, porque quando a gente não ora, a gente não depende de Deus. Então a primeira queixa e o primeiro lamento e petição deve ser feito diante do justo juiz, que é Deus. Precisamos orar mais em busca de abrigo e refúgio diante desses dramas injustos que a gente vive o tempo todo. Como o salmista, no Salmo 46, ele vai dizer nos primeiros versos que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, é o meu socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Então eu convido você, nesse momento, a parar sua ação humana. Como diz no próprio Salmo 46, no versículo 10, pare de lutar e saiba que eu sou Deus. É tempo, então, mesmo que seja legítima a sua causa, você se colocar diante de Deus em quebrantamento, em oração. O que é mais importante para você? Ter paz ou ter razão? Então saiba que na medida que você se apresenta diante de Deus da oração, em que você abandona as suas ações humanas e você se coloca diante de Deus, a paz inundará o seu coração quando você então fizer esse redirecionamento do seu foco. A segunda atitude é: faça um autoexame em Deus. No versículo 3 a 5, Davi expõe o seu coração. Ele diz: Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, aí ele vai continuar e vai dizer: persiga-me o meu inimigo até me alcançar. Davi, aqui em oração, ele faz aquilo que a gente chama do autoexame. E ele se submete ao julgamento de Deus. Talvez não, certamente, uma postura muito arriscada para um pecador. Mas isso mostra a sinceridade do salmista, que reconhece que se ele tivesse feito algo errado, deveria enfrentar as consequências dos seus atos. Irmãos, isso nos aponta para a verdade que devemos realizar um autoexame. Agora, claro, esse autoexame em Deus. Por que em Deus? Porque se realizarmos um autoexame em nós mesmos, o nosso coração, a Bíblia diz que é enganoso. Nós somos construtores de máscaras e podemos vestir uma máscara do que a gente chama da máscara do auto-engano. Por isso, precisamos permitir que a lupa divina do Espírito alcance o mais profundo do nosso coração, e assim como fez a oração salmista no Salmo 139, versículo 23, que ele diz: sonda-me e conhece, vê se há em mim algum caminho mau. O autoexame em Deus, então, nos ajuda a sair da vitimização num caso de injustiça. Porque todos nós, de alguma forma, diante de Deus, não há nenhum justo. Todos são culpados diante de Deus. Todos os pecados separados estão da glória de Deus, como diz Paulo. Então temos que reconhecer que somos pecadores e que podemos, ou se já não praticamos, atos de injustiça com outra pessoa. Não ficarmos centrados somente em nós mesmos, naquilo que estamos sentindo e sofrendo. Portanto, você que está sofrendo com a injustiça, com a calúnia, com a perseguição, saiba que você não é melhor do que essa pessoa que está fazendo isso contigo. Somos capazes também de cometer injustiça aos outros. Assim, ao clamar por justiça, devemos olhar por nós mesmos. Isso se chama humildade bíblica. Humildade, que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, humildade, considerar os outros superiores a nós mesmos, entendermos que somos farinhas do mesmo saco. Então, precisamos de um autoexame para nos apresentarmos diante de Deus nessa situação que estamos enfrentando. E, por último, a terceira atitude é: confie no caráter justo de Deus. Nos versículos de 6 a 17, Davi expressa essa verdade. Ele diz: o meu escudo está nas mãos de Deus. Deus é um juiz justo. Então, após suplicar a Deus por ajuda e submeter o seu coração a Deus, agora Davi expõe a sua confiança
na soberania e na retidão de Deus, que julga os povos e conhece as intenções do coração. Deus é defensor dos vulneráveis e injustiçados, saiba disso. Então, se de fato você está sendo injustiçado, Deus será o seu escudo. Às vezes, por vermos as injustiças triunfando, achamos que Deus está indiferente. Lembro-me do salmista Asaf, no Salmo 73, quando ele reclama com Deus, com o aparente triunfo dos ímpios, da impiedade. A justiça, como diz o ditado, pode tardar, mas ela não falha. O Deus que defende os humildes de espírito é aquele que também pune os que se não se arrependem, os transgressores. Assim, apesar do cenário que você possa estar vivendo seja nebuloso, devemos olhar, você e eu, olharmos para o alto, confiar no Deus soberano, um Deus que tem um caráter justo. Confie, descanse. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso Salvador. Ele nos protege dos ataques dos perversos. Ele é aquele que vai punir os transgressores, os arrogantes. Na verdade, o que pratica o mal, os transgressores, eles se autopunem, porque eles acabam, como diz o texto, colhendo o fruto de sua maldade. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Por isso, quando o julgamento vier, estaremos tranquilos, pois nós somos pecadores, mas temos como nosso escudo Jesus, o justo. Glória a Deus nas alturas. Deus é o nosso juiz e julga a nossa causa. Concluo voltando ao caso daquela minha ovelhinha e do conselho que dei a ela diante das reclamações ilusórias sobre a difamação dos vizinhos. Sabe o que eu fiz? Eu li um texto com ela. Convidei ela a ter a mesma postura de Jesus. E ao dizer isso, li o texto de 1 Pedro 2,23, que fala dessa postura de Cristo diante dos insultos da vida. Diz assim o texto: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A questão com aquela minha ovelhinha não era de discussão se ela realmente estava sendo difamada injustamente ou era uma ilusão da sua esquizofrenia. O que estava em jogo era o fato de que deveríamos imitar a Jesus em tudo, em qualquer circunstância. Inclusive, naquele relato dela de que havia injúrias, de que havia difamações. O que deveríamos fazer, assim como Jesus, não revidar, mas entregarmos àquele que julga com justiça. Que o Senhor, então, nos capacite, que o teu Espírito nos conduza a essas atitudes. Graça e paz.